Nosso boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma segunda de trabalho na nossa casa, agradecendo a presença de todos, nossos companheiros que vêm aqui nos prestigiar e aprender um pouquinho com a gente de forma presencial, também como aqueles que nos acompanham de forma online, seja através do Facebook do Pátria do Evangelho, seja através do Facebook da Rádio Comunitária Vida Nova, que é uma rádio comunitária aqui do bairro. Oi? E hoje também é do seu Aurélio Robles. Então, essas exposições elas são passadas de forma online, de forma simultânea, e depois elas ficam salvas também lá na nossa página, tanto do Facebook quanto também do YouTube. É só procurar lá Centro Espírita Pátria do Evangelho, que as exposições, tanto a de hoje quanto as passadas, estarão quase todas ou quase todas lá. Lembrando que nossos trabalhos eles são sempre de forma presenciais aos domingos, às 9 horas da manhã, das 9 até umas 9h30, 20 para as 10, com exposição e depois os passes. Às segundas-feiras, às 10 para as 8, também com exposição sobre a doutrina espírita, depois os passes presenciais. E às quintas-feiras, às 2 horas da tarde, com plantão de passes e o bazar permanente. E depois de forma online, tanto às quartas quanto quintas-feiras, às 8 horas da noite. Aonde quem tiver interesse é só deixar um telefone com o número de WhatsApp que a gente inclui no grupo e depois, alguns minutos antes, é encaminhado um link no grupo onde a pessoa consegue participar ali dos grupos de estudo, através da plataforma do Google. Sempre também com 1 hora de duração. O que a gente vai falar hoje está sobre cuidar do corpo e do espírito. Ele foi extraído do item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes da gente começar a exposição dessa noite, eu convidaria a todos, para onde quer que nós estejamos, que possamos buscar levar o pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, e agradecidos que somos por mais essa oportunidade que temos essa noite, de estudar um pouquinho sobre o seu Evangelho, agradecer a espiritualidade, que com certeza tanto preparou esse ambiente, para que quando a gente aqui chegasse, pudesse encontrar a mais perfeita harmonia, já ir recebendo os fluidos, desde quando adentramos pelo portão, fluidos tão importantes para a nossa vida, para o melhor entendimento da lição dessa noite, e para nos dar as forças necessárias para quando daqui sair, continuarmos a nossa jornada. Que cada um possa encontrar nessa noite aquele remédio, aquele bálsamo, aquele esclarecimento que veio aqui buscar. Mestre Jesus, crentes no vosso amor e na vossa presença, pedimos assim permissão para iniciarmos os estudos dessa noite. Sê conosco, que assim seja. Então, como dito, a exposição dessa noite a gente extraiu lá do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente do item 11, onde a espiritualidade inicia o ensinamento dessa noite com a seguinte questão: a perfeição moral consiste no castigar o corpo físico? Então, muitas vezes a gente estuda, aprende, alguns de forma equivocada. Será que a hora que eu preciso, para voltar para o mundo espiritual, um Fábio um pouco melhor, um ser um pouco melhor, castigar o corpo físico pelo qual eu peguei emprestado para passar essa jornada? A espiritualidade, ela fala que dessa questão existem 2 sistemas que afrontam essa questão. O primeiro dele, que eles chamavam de ascetas, que eram aqueles que queriam castigar o corpo. Ascetismo é uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser o caminho para atingir a perfeição e equilíbrio moral e espiritual. Quem nunca ouviu falar daquelas pessoas que cometem flagelos, inclusive, contra o próprio corpo? Aceituam o corpo, não procuram remédio, vivem a vida com mazelas. Existem diferentes formas de você castigar o seu próprio corpo. E o segundo ponto, que seria o materialismo, que querem anular o espírito. Então, daí acredita que
não é castigando o corpo, mas é sim castigando o espírito, né? Anulando o espírito, por assim dizer. Essa é uma única jornada, essa é uma única vida, eu vim aqui, eu vim do jeito que eu sou, e quando acabar, acaba tudo por aqui, né? Então existem duas fontes aí, dois antagonismos, né? Um que castiga o corpo e o outro que anula o espírito, né? O que o espiritismo acredita, né? Nenhum e nem outro, né? É o equilíbrio entre tudo, é o equilíbrio entre o corpo e o equilíbrio principalmente entre o espírito, entre a moral, né? Um convivendo com o outro, é um ajudando o outro, é eu como ser espiritual que sou, nós como seres espirituais que somos, utilizando do corpo, utilizando da matéria para passar uma jornada, para passar um aprendizado, para aprender coisas novas, passar por provas, passar por expiações e depois voltar para o verdadeiro mundo, que é o mundo imaterial, né? É o mundo moral, por assim dizer. Lá no Livro dos Espíritos, nós temos o seguinte ensinamento. Lá na introdução já. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência, pela elevação e purificação de sua alma, aproxima-se dos bons espíritos, com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando predominância à natureza animal, né? Quem nunca ouviu aquela frase de que a carne é fraca, né? Na verdade não é a carne que é fraca, né? Não é o corpo que é fraco, é o espírito que deixa, né, se influenciar pelas paixões terrenas, pelas paixões materiais. Ele ainda está muito mais apegado à carne, ao espírito, do que ao corpo do que ao espírito propriamente dito, né? Está muito mais apegado ao corpo, à matéria, por assim dizer, né? Corrigindo, do que ao espírito, do que à moral, do que ao mundo espiritual, né? É importante lembrar que não há, que essa superação da influência, né, essa superação da influência da matéria sobre o corpo, não quer dizer abdicar da vida material, né? Nós ainda precisamos reencarnar, né? Nós ainda precisamos aprender no mundo espiritual, vivenciar ali uma parte da nossa vida, reencarnar aqui, colocar em prática aquilo que a gente aprende, colocar em prática, né, passar pelas provas das quais a gente precisa passar pelas expiações ou pagar aqueles nossos débitos que nós vamos cometendo dia após dia, né? Nós precisamos da matéria. A diferença é a importância que eu dou a ela, né? O como que eu vivo aqui, qual que é a importância que eu dou para os bens que eu tenho aqui, que são passageiros, né? Qual que é a importância, o que eu levo daqui, né? A gente sempre brinca que eu venho para o mundo sem trazer nada e volto para o mundo sem levar nada, do ponto de vista material. E eu passo uma existência brigando por aquilo que eu não trouxe, eu não vou levar de volta. E esqueço de levar sentimentos, esqueço de levar perdão, esqueço de levar amor, esqueço de levar caridade, né? Então é utilizar essa matéria para desenvolver esses sentimentos, para desenvolver essas nossas paixões. Lá na questão 368, ainda do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: assim sendo, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como o vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? E a resposta é sim, é muito opaco. Depois Kardec comenta: pode-se comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito a de uma água lodosa, que tira a liberdade de movimentos do corpo nela mergulhado, né? Então, há sim essa influência da matéria, né? A gente faz todo um planejamento lá no mundo reencarnatório, no mundo espiritual, né? A gente vê, planeja uma existência e quando a gente está aqui, a gente acaba ainda sucumbindo muitas e muitas vezes às nossas mazelas, né? Aos nossos vícios, às nossas vicissitudes, né? Mas é sempre bom lembrar, né? É um passo de cada vez, né? Nem na natureza, nem na nossa evolução, nada dá salto, né?
Então, essa influência, ela vai continuar sobre nós, essa influência da matéria. Mas quanto mais eu vou evoluindo, menos eu vou tendo essa influência, mais eu vou desapegando, né? Lembrando-se sempre que desapegar é diferente de viver de qualquer jeito. É diferente de levar a matéria de qualquer jeito, né? O desapegar é não dar tanta importância àquilo que eu pego simplesmente emprestado. É cuidar e utilizar desses bens para que eu possa voltar para o plano espiritual um pouquinho melhor do que quando a gente aqui regressou. Então, quando esse princípio espiritual se torna espírito, encarnando-se em corpos muito mais evoluídos que os anteriores, a influência do espírito vai se tornando mais forte, pelo desenvolvimento da inteligência, do uso do livre-arbítrio, levando-se a uma sensibilidade que é a capacidade de perceber as conexões entre o mundo inferior e exterior. Isso foi retirado lá de A Imensidão dos Sentidos, um livro de Hamed. Então, a gente percebe já no nosso mundo, vários e vários exemplos de pessoas que por aqui passaram, que souberam utilizar da matéria para o seu desenvolvimento. Cristo, é óbvio, é o maior exemplo que nós temos, mas nós temos exemplos menores do que Cristo. Então, Chico Xavier, por exemplo, Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, são pessoas que utilizaram ali da matéria. Chico escreveu mais de 400 livros, é matéria, o livro é matéria, e utilizou dessa matéria para levar aprendizado, para levar ensinamento, para levar conhecimento, para levar bálsamo nas suas cartas, para levar alegria nas suas cartas, para diminuir o sofrimento, e nunca ganhou nada com isso. Então, olha um exemplo de utilização da matéria em prol do próximo. Nunca quis angariar para si, mas sim utilizar daquilo em favor do próximo. Então, sabe utilizar daquilo que está no nosso corpo, no nosso mundo. E sabe também utilizar daí o corpo em proveito de si próprio, para poder fazer ali a sua evolução, para poder buscar ali a sua evolução, mas também em proveito do próximo. O corpo é, pois, um instrumento para a evolução do espírito. Oferece as condições para ele manifestar-se, expressar-se, agir durante a sua existência. Quando nós pegamos pelo menos a grande maioria das pessoas, se eu não tenho um determinado bem e eu pego emprestado, é de repente uma ferramenta. Eu não tenho uma ferramenta, eu preciso dela para amanhã para consertar algo, para tentar consertar algo. Eu vou tentar devolver aquela ferramenta ou da mesma forma como eu a peguei, ou melhor, nunca pior, porque não é minha. O corpo é a mesma coisa. Quando eu pego esse corpo emprestado, quando eu venho do plano espiritual e eu pego esse corpo emprestado, eu preciso tentar devolvê-lo melhor do que eu peguei, ou pelo menos da mesma forma. Então, as mazelas que nós praticamos contra o corpo, os excessos de toda forma, os maus cuidados que nós praticamos, nós também estamos ali prejudicando algo que não é nosso, e que depois vai retornar para nós, através de doenças, através de dores, porque há esse intercâmbio sempre entre mundo espiritual e mundo material. O mal que eu pratico no meu corpo, ele volta, por assim dizer, para o meu perispírito. Eu continuo, muitas e muitas vezes, sofrendo, inclusive pode ser em outras encarnações, mas é elas que eu estou provocando nessa. Ou que eu provoquei em vidas pregressas. Por isso da importância desse cuidar do corpo. Lembrando, não é dar muita importância à matéria em si, mas é tentar devolver, pelo menos para o plano espiritual, para Deus, por assim dizer, da mesma forma como eu o peguei. Eu vou pedir licença para ler uma historinha, ela é um pouco longa, que conta a história dessa importância de cuidar de corpo e de espírito. O narrador da história, ele se auto-intitula de Moacir. Ele começa da seguinte forma: Amigos em Jesus, peço-lhes a caridade de poder grafar aqui algumas linhas para narrar-lhes um pouco da sofrida experiência por que passei. Há tempos estive nesse círculo de oração, trazido que foi por benfeitores espirituais,
para que sofresse a internação necessária depois do impensado ato a que imprevidente me permiti. Então ele estava se comunicando ali numa reunião mediúnica. Fui militar graduado e sempre gozei de excelente condição física. Gozava de uma jovialidade de causar inveja, até as pessoas mais jovens, um atleta na verdadeira acepção da palavra. Tão logo fui para a vida no alojamento, das Forças Armadas, não logrei em cultivar o físico até o meu dia de ir para a reserva, depois de mais de 30 anos de trabalho. Na condição de reformado, não descuidei um só instante de manter a forma e me fiz atleta sênior, com muita premiação. Mas o que é a vida física perto dos nossos compromissos em vidas transatas? De repente, sem contar ainda com 60 janeiros, eis que um câncer implacável surge de inopino em meio às minhas conquistas no campo do esporte. Fiquei tão inconformado que cheguei a pensar que Deus havia sido injusto com uma pessoa que passou a vida toda se consagrando à saúde através do esporte e da disciplina. Uma enorme depressão abateu-se sobre mim, que não me conformando com aquela situação e não tendo me preocupado com as questões de fé e de continuidade da vida além das fronteiras físicas, resolvi pôr fim ao sofrimento, como se isso fosse possível. Lê do engano, amigos. Felizes os que se preparam para o regresso para a estação da vida imperecível. Cultuei o corpo, mas fui negligente com a saúde do espírito. Desferi contra o crânio um projeto que me antecipou uma via crucis sem precedentes. O suicídio é terrível para aqueles que o cometem. Senti todas as dores e reflexos do ato impensado. E mesmo tendo posto fim à vida física, sentia as dores do corpo, com todas as minúcias de um sofrimento inenarrável. Minha cabeça sangrava de modo a nunca estancar, e no corpo sentia as agulhadas de vermes vorazes que o devoravam mesmo sob os meus apelos. Até que uma mão amiga foi ao meu encontro, qual bálsamo divino. Criaturas angelicais tiraram-me e trouxeram-me para este recanto de oração, onde havia outras entidades espirituais. Reconheci, ao lado de benfeitores espirituais, a figura de minha mãezinha, que me sustentava no colo, afagando a testa desfigurada do filhinho que não soube ter fé. Ah, meus irmãos, não queiram saber a felicidade que tomou conta do meu coração. Por vezes, vi a figura da Mãe Celeste de Jesus no rosto de minha mãe, que se mesclava em luzes de indizível expressão. Examine e desfigurado, fui levado a uma instituição hospitalar, numa estação espiritual de tratamento para suicidas. Lá, fui amparado por médicos do espaço que ainda hoje me auxiliam na recuperação. Ainda sofria as consequências do ato infeliz, que vez por outra me vem a lembrança, mas graças a Deus vou encontrando forças para superar dia a dia o sofrimento. Não quero absolutamente dizer que o esporte que é vital e saudável, mas é necessário, além da saúde do corpo, preocuparmos com a saúde do espírito, tão relegado quanto aí estamos na experiência física. Dizem-me os médicos espirituais que o Evangelho é um manancial de saúde e profilaxia para o espírito e que não há no mundo melhor cartilha para a saúde espiritual, que invariavelmente reflete sobre o corpo que está sujeito ao primeiro. Brevemente voltarei à escola terrena, em breve experiência, para aliviar minha alma enferma, visto que comprometi sérios campos do corpo espiritual. Em um corpo com limitação, encontrará minha alma o repouso necessário e reconquista espiritual. Muita paz. Aí ele termina o texto. Então, o que ele nos traz aqui? A importância desse equilíbrio, de saber dosar, de saber como utilizar, de saber como se preparar. Algumas exposições atrás eu falei sobre quando a gente vai fazer uma viagem, para quem tem
a oportunidade de fazer, né? Então, eu vou viajar daqui um mês, né? Para onde eu vou, né? Aonde eu vou ficar, com quem eu vou ficar, se eu vou alugar uma casa, se eu vou ficar em hotel, né? Hoje tem Airbnb, se eu vou de carro, se eu vou de avião, se eu vou a pé, se eu vou de bicicleta, vai estar frio, vai estar calor, vai estar com chuva. Hoje com a internet é mais fácil de se programar, né? Como é que eu faço para chegar, como é que eu faço para voltar para minha casa, aonde tem alimento, aonde não tem, eu vou levar de casa, não vou. Então a gente se prepara para uma viagem muitas vezes de um final de semana e esquece de se preparar para outra viagem, né? Que é o retorno ao mundo espiritual, né? Para onde eu vou? Com quem eu vou? Quem vai me esperar lá? Quem está do outro lado, né? Quais são as amizades que eu fiz? Quem foi que eu perdoei? Quem foi que eu amei? Quem foi que eu maltratei? Né? Imagina voltar lá e encontrar aquela pessoa que você sempre maltratou de braços abertos te esperando. Né? Olha que tapa gostoso, né? Que a gente vai levar. Né? A gente sempre maltratou e daquela pessoa está esperando a gente com um sorriso, com luz, com amor, com afeto. Né? E a gente lembrando de todas as mazelas que praticou com ela. Né? Para quem assistiu o filme de Nosso Lar, né? Tem um trecho que fala sobre isso, né? Para quem leu o livro, viu. Para quem assistiu o filme, uma passagem onde, bem no comecinho, né, quando o André Luiz ainda estava encarnado, e daí vinha uma senhora e pedia para ele ajudar o marido dela, e eles não tinham dinheiro para pagar, né? E a secretária dele, de modo que ele não sabia, sempre encaixava aquele senhor no final da fila, né? E ele acabava atendendo. Né? E sempre que ele encontrava aquela mulher falava, agradecia, e ele falava, nossa, mas que mulher chata, né? Quando ele volta para o plano espiritual, ele reencontra essa mulher e acaba meio que desviando dela, fugindo, para ela não poder reconhecê-lo, né? E qual que é a surpresa quando ele pergunta, quando ele vai ao encontro, de quem que orava por ele, quando ele teve o seu desencarne, né? Era a mãe dele e aquela mulher, e aquela senhora. Né? E quando ela encontra ele, ela fala, nossa, o senhor deve ter vindo direto, né, do plano material, direto aqui para nosso lar. Né? Ele passou vários e vários anos ali no umbral sofrendo. Né? Então, não são os outros, né? Não é Deus quem castiga a gente pelos nossos erros, é a nossa própria consciência. Né? Esse é um exemplo. Né? Então, olha ele relembrando tudo aquilo que ele fez. Né? E olha o retorno que aquela mulher deu para ele. Olha o retorno que a espiritualidade deu para ele. E assim também é com a gente. Né? Então o mundo de hoje não precisa, né, nem de ascetas, né, e eremitas, que são aqueles que castigando física e moralmente para levar-se ao Pai. E também não precisa dos materialistas, que endeusam o corpo, colocando como a causa do ser homem, né, nem dos indiferentes, que passam a vida sem vivê-la de forma consciente. Né? Quantas e quantas pessoas, né? Será que nós mesmos, né? Se quando regressar, será que vai fazer falta? Né? Será que vai fazer falta aqui? Será que alguém vai lembrar da gente? Ou passou uma vida totalmente sem sentido nenhum, né? Sem vivê-la propriamente dito? Né? Aquela pessoa que não faz falta, por assim dizer, né? Que não fez nada de útil. Né? Ou aquela pessoa que muitas vezes a gente agradece por ter ido, né? Porque de tão maldade que fazia. Né? Lembrando-se que a vida sempre continua. Né? Mas se isso é uma verdade, né, o que nós podemos fazer para mudar o nosso mundo, né, para mudar o nosso entorno? Né? Eu acho que o grande problema é que a gente fica sempre vivenciando ou olhando grandes exemplos. A gente olha o exemplo de Jesus, olha o exemplo de Chico, né, que a gente falou agora, da Irmã Dulce, de Maria Teresa, que fizeram grandes trabalhos, né, trabalhos magníficos em prol da sociedade. Né? Mas e eu? Né? Será que eu não consigo fazer nada? Daí a gente trouxe um videozinho aqui de como que às vezes um quase nada pode mudar a nossa vida. Né?
O nome do vídeo é Rir é Contagiante, né? Então, assim, às vezes não é nada, né? Mas é chegar num lugar com um pouco mais de felicidade, com alegria, com um sorriso estampado no rosto, né? Levar ali um pouquinho de luz, um pouquinho de amor, um pouquinho de paz, um pouquinho de perdão, né? Eu não preciso de grandes evoluções, eu não preciso de grandes passos. Talvez não, né? A hora que eu tiver nesse grau evolutivo, eu consiga fazer essas grandes missões. Mas hoje eu consigo também, né? Um pouquinho por dia, melhorar quem está do meu lado, com bom dia, com boa tarde, com boa noite, né? Com como é que você está, como é que foi o seu dia, como é que foi o seu final de semana, né? Perguntar, sim, de fato, e se importar, né? É tão gostoso quando as pessoas se importam com a gente, né? E perguntam, por que você faz tempo que você não aparece? O que aconteceu? Posso ajudar em alguma coisa? Né? São pequenos atos que a gente pode, no nosso dia a dia, contagiar o próximo. E daí, para concluir, né? Amai, pois, vosso espírito, mas cuidai também do corpo físico, instrumento desse espírito. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria naturalidade é desobedecer à lei de Deus. Não castigueis o corpo físico pelos erros que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, né? O ser humano, né, o homem, por assim dizer, né, o homem e mulher, óbvio, né, é o único ser no planeta que consegue ele mesmo destruir o próprio corpo, né? Nenhum animal come veneno porque quer. Nós comemos e bebemos veneno porque queremos. Nenhum animal destrói o ambiente que vive. Nós destruímos porque queremos o ambiente onde nós vivemos. E nós acabamos com o nosso corpo, muitas vezes abreviando a vida material pelo nosso livre-arbítrio, porque nós queremos. A perfeição moral consiste no castigar o corpo físico, que foi aquela primeira pergunta que nós fizemos lá no comecinho, né? Que na verdade a espiritualidade fez, né? E a resposta é não. A perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fareis o espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o, o espírito. É o meio de torná-lo dócil à lei de Deus e o único que conduz à perfeição, né? Então, assim, se eu quero ser melhor, não é o meu corpo que vai fazer isso, né? Não é porque eu tenho um corpo mais ou menos bonito, mais ou menos perfeito, né? Eu tenho simplesmente a ferramenta necessária pela qual eu planejei passar por esse mundo, passar por essa existência. Nós temos exatamente as ferramentas pelas quais nós planejamos passar numa existência. Então vamos utilizar dessa ferramenta, cuidar dela, é óbvio, ela vai perecer, porque é o único destino também que nós temos, né? O primeiro é de ser perfeito, o segundo é que nós vamos morrer, né? Ou desencarnar, por assim dizer. Esse corpo vai voltar, né? Lá para o comecinho, ele vai servir de alimento, ou de abrigo, ou de morada para outros seres, né? Outros seres que dali também vão servir depois de alimento, de morada para outros seres. E esse é o ciclo da vida, né? Mas vamos utilizar dele da melhor forma possível. Vamos utilizá-lo com consciência. E o mais importante, vamos dar de fato importância para aquilo que importa, né? Que é a vida espiritual, que é a vida moral, né? Que é tentar sair daqui, ou voltar, ou fazer a grande viagem um pouquinho melhor do que quando nós aqui chegamos, né? Era isso que a gente tinha então para passar essa noite, né? Agora a gente vai para o trabalho de passes, né? Então a gente convida agora os médiuns passistas a tomarem a câmera de passe, depois a gente volta para o salão para poder fazer a prece de encerramento.